As duas grandes maratonas de todo o terreno, que tiveram lugar no norte de África e na América do Sul, são naturalmente os temas em destaque desta primeira edição de 2016 do Magazine TT. A participação dos vários pilotos portugueses no Africa Eco Race e no Dakar, bem como os momentos mais marcantes de ambas as corridas, preenchem a quase totalidade deste programa. E vamos começar por ordem cronológica, seguindo diretamente para o Mónaco, que pela primeira vez foi o palco de partida de uma grande competição internacional de todo o terreno. Aí tiveram lugar as verificações de uma prova que desta vez contava com a participação lusa nas três categorias: moto, auto e caminhão. Do Mónaco, a caravana seguiu para Sete, onde se fez o embarque rumo a Nador, de onde partiu a primeira jornada marroquina. Foram 5 as etapas disputadas em Marrocos. Um atraso na chegada do barco a Nador inviabilizou a primeira especial para as motos, que tiveram em Pal Anders Ulvasiter, o vencedor da etapa 2 e o líder incontestado até ao final do rally. O norueguês, aos comandos de uma KTM e vencedor da edição de 2015, era de longe o piloto mais credenciado na prova e fez jus ao seu currículo, que inclui um segundo lugar no Dakar 2010, atrás de Cyril Depré. Venceu todas as etapas em Marrocos e completou esta primeira fase da prova, que terminou em Dakhla, com uma vantagem de 2 horas 15 minutos e 42 segundos sobre a russa Anastasia Nifontova, em Husqvarna, a grande revelação desta edição de 2016 do Africa Eco Race. Terceira posição para o outro russo, Dmitry Agushkov, em KTM, sendo os restantes lugares do top 5 ocupados pelos franceses Stéphane Amar e Norbert Dubois, o primeiro numa Husqvarna e o segundo em KTM. Os portugueses, pai e filho, ambos Fernando Sousa, com presenças regulares nos campeonatos portugueses de enduro e de todo o terreno, partiram para esta aventura capitaneados e orientados pelo consagrado Paulo Marques. Optaram por cumprir as etapas sempre juntos e assim terminaram a fase marroquina da prova no 13º e 14º lugares. Entre os automóveis, o cazaque Yuri Sazonov, em Amar, foi o mais rápido na especial de abertura. O buggy proto do francês Mathieu Serradori venceu no dia seguinte e na terceira etapa, a primeira já disputada em 2016, coube a Yuri Sazonov repetir o triunfo. A quarta etapa foi ganha pelo vencedor da edição de 2015, Jean-Antoine Sabatier, aos comandos deste Buggy One. O último a vencer em Marrocos foi outro cazaque, Kanat Shagirov, nesta Toyota, que com este triunfo assumiu a liderança conjunta auto-caminhão para não mais alargar até Dakar. Nesta classificação, o Kamaz, pilotado por Anton Shibalov, surgia então na segunda posição, a 14 minutos e 10 segundos de Shagirov. O russo chegou a Dakhla depois de ter sido o mais rápido entre os caminhões em 4 das 5 etapas disputadas, tendo apenas sido batido pelo seu compatriota e companheiro de equipa, Sergei Kuprianov, na jornada inaugural. No final das já referidas 5 etapas marroquinas, na classificação conjunta auto-caminhão, o Optimus MD de Tomás Pascal ocupava o terceiro lugar, a 27 minutos e 43 segundos. Seguiam-se-lhe os dois buggies que tinham ganho etapas, o de Mathieu Serradori e o de Jean-Antoine Sabatier. Entre os portugueses, Ricardo Leal dos Santos começou bem com um terceiro lugar na etapa inaugural. Infelizmente, o piloto da Nissan Bump, acompanhado do brasileiro Michael Justo, cedo começou a ter problemas que demoraram tempo a serem devidamente diagnosticados e o levaram a terminar a fase marroquina da prova, onde era legítimo esperar que fosse um dos protagonistas, a quase 5 horas do líder da corrida.
O pior dia foi mesmo o dia da embreagem, porque partiu-se a embreagem e deixou o óleo completamente derramado em cima dos discos de embreagem, o carro não andava e portanto precisámos de desmontar tudo, limpar, voltar a montar para pôr o carro a andar. Perdemos 4 horas e com isso perdemos a possibilidade para estar num bom lugar no final do rally. Esta segunda semana vai ser um bocadinho tentar fazer algumas boas etapas, mas essencialmente acertar melhor o carro e tentar fazer algumas evoluções em areia e em dunas que não conseguimos fazer em Portugal. Essencialmente desfrutar das dunas da Mauritânia, que são um espetáculo que eu já não faço há muito tempo. Bem mais regular foi a participação do caminhão MAN pilotado por Elizabeth Jacinto, que era acompanhada, como vem sendo habitual, por José Marques na navegação e Marco Coxinho como mecânico. A formação lusa brilhou na quarta etapa, onde registrou o segundo melhor tempo entre os caminhões e o sétimo absoluto. Nas restantes etapas, foi sempre quarta classificada entre os caminhões, atrás dos 2 Kamaz e do Tatra de Tomás Tomaszek, mas terminou a fase marroquina do rally já em lugar de pódio, precedida dos 2 Kamaz. A melhor etapa do rally para mim foi a quarta etapa, onde consegui fazer uma classificação excelente na geral, onde tive a sorte de conseguir chegar ao final com os 4 pneus a rodar, cheios de ar nas jantes, embora completamente destruídos. Muitos concorrentes ficaram parados na pista e eu consegui chegar ao fim e, portanto, não tive que parar para mudar o pneu e ganhei tempo com isso e consegui uma boa classificação, portanto, fiquei contente e esse para mim foi a melhor etapa. Da Mauritânia eu espero umas etapas super difíceis, algumas delas demolidoras e muito cansativas. Tem que haver uma boa gestão da nossa parte para conseguirmos chegar ao fim e se eu conseguir chegar na posição que eu estou seria magnífico. Não sei se vai ser possível, mas vou dar o meu máximo para conseguir. A entrada na Mauritânia mudou quase que por completo o rally e as etapas passaram a ter como referência as difíceis e muito complicadas travessias de cordões de dunas, o que implicou por vezes profundas mudanças nas classificações. Nas motos, e como já anteriormente referimos, o norueguês Pål Andersen Ulvasiter, aos comandos de uma KTM, foi alargando a sua vantagem, que no final era superior a 6 horas. Pelo caminho, o australiano Andrew Newland, em KTM, que viria a terminar na segunda posição, venceu a 7ª etapa, e o russo Dmitry Agoshkov, também em KTM e que finalizou o rally na 4ª posição, foi o mais rápido na penúltima etapa. No derradeiro lugar do pódio terminou o francês Stéphane Amar, numa Husqvarna. Os portugueses Fernando Sousa e Fernando Sousa Júnior foram melhorando significativamente a sua prestação e terminaram a corrida na 7ª e 8ª posições. Estiveram em destaque na 8ª etapa, onde foram 3º e 4º, e na 10ª, onde foram 3º e 5º. Apesar de uma notável presença, a piloto russo Anastasia Nifontova viria a terminar apenas na 11ª posição, depois de problemas na 9ª etapa lhe terem custado várias horas de atraso. Nos automóveis, e com a Toyota de Kanat Shagirov a manter a liderança até a final da prova, as etapas mauritanas foram sendo ganhas por Dominique Coziot, Jean-Antoine Sabatier, David Gerard e Mathieu Serradori, que venceu por 2 vezes. Em comum, une-os o facto de todos eles serem franceses e de pilotarem buggies, que denotaram uma capacidade bastante maior para ultrapassar as dificuldades apresentadas pelas dunas. Todos eles foram tendo todavia dias menos bons e com uma enorme regularidade e cometendo menos erros. O cazaque Kanat Shagirov levou a Toyota à vitória com uma vantagem final de 24 minutos e 48 segundos sobre o Optimus MD de Pascal Tomase. Terceiro lugar no pódio para Mathieu Serradori, com 5 buggies a terminarem logo atrás da Toyota. Ricardo Leal dos Santos levou a Nissan Navara V8, inscrita pela equipe BAMP, até ao final, instalado nas margens do Lago Rose. Foi a 4ª vez que o piloto português alcançou Dakar, no final de uma grande maratona de todo o terreno.
Já tinha acontecido em 2005, em 2006 e em 2007, sendo que em 2006 ali chegou como vencedor da categoria solo. É um balanço bom, foi mais uma grande corrida que chegou ao fim, foi um rally muito duro, muito mais duro do que nós pensávamos, eventualmente até mais duro do que o rally Dakar atual da Argentina. Não é o resultado esportivo que nós queríamos, mas pronto, é mais um carimbo no nosso passaporte, estamos contentes. Nos caminhões, a vitória foi russa, como se esperava. Anton Shibalov, que chegou a ocupar a liderança absoluta do rally, terminou na 7ª posição da classificação conjunta auto-caminhão. 2 etapas na Mauritânia foram fatais, quando se admitia que poderia vir a lutar pela vitória absoluta. Com o seu compatriota, Sergei Kuprianov, a ter problemas num desses dias, em que não cumpriu a totalidade da etapa, a 2ª posição veio a ser ocupada por Tomáš Tomášek. Na mesma etapa falhada por Kuprianov, o piloto checo do Tatra conseguiu passar para a frente de Elizabeth Jacinto, que até aí tinha sido mais forte que o seu tradicional adversário de leste. Com este resultado, Elizabeth Jacinto e a equipa Olioban subiram pela 5ª vez, em 7 participações, ao pódio da categoria caminhão do Africa Eco Race. Nós andámos o tempo todo do rally a tentar cortar caminho para ganhar uns metros aqui e acolá e fizemos o mesmo aqui na última etapa e ganhámos o nosso prémio, ou seja, cortámos demasiado e ficámos presos na lama, não é? Estamos à beira do lago, o terreno é todo enlameado e foi o outro Mayenne que nos puxou e portanto ganhámos o nosso prémio. Estou bastante satisfeita por este rally porque foi um rally bastante difícil, muito duro para nós. Nós tivemos vários pequenos problemas ao longo do rally. Chegar em 3º lugar para mim é quase como ter ganho a categoria caminhão porque vivemos situações extremamente difíceis e estou bastante contente por esta posição, 14ª à geral, é excelente. E de Dakar saltamos para Buenos Aires, onde arrancou a edição de 2016 do Dakar. Uma prova que este ano se viu obrigada a uma mudança de percurso de última hora, com o Peru a comunicar em final de agosto que não iria receber a prova. A justificação tinha a ver com a perspectiva do fenómeno natural El Niño vir a provocar chuvas intensas no litoral. Também o Chile se tinha escusado anteriormente a receber a prova, uma vez que o governo daquele país decidira transferir o orçamento destinado ao Dakar para o combate às sequelas das enchentes no norte do país. E foi precisamente sobre os efeitos do El Niño que o arranque da prova ficou condicionado, tendo a organização de anular a primeira etapa que partiu de Rosário. Antes, em Buenos Aires, teve lugar um prólogo que deveria contar apenas para a ordenação dos concorrentes, mas que afinal entrou para as contas da prova. Um bom arranque dos pilotos lusos, com Ruben Faria e Alder Rodrigues a registarem o 2º e o 3º tempo. Um prólogo que, para os automóveis, teve de ser interrompido após a piloto chinesa que competia num dos minis da X-Ride se ter despistado, causando o pânico, conforme nos mostram estas imagens captadas por um espectador. A primeira semana foi composta por pistas de montanha, algumas delas já utilizadas no Rally da Argentina, e pela altitude das pistas da Bolívia. Nas motos, e para além da vitória do Juan Barreda no prólogo, mais 4 pilotos venceram etapas. O australiano Toby Price, que somou 3 triunfos, a que se juntaram outros 3, um do argentino Kevin Benavides, outro de Paulo Gonçalves e outro do estreante francês Antoine Méot, várias vezes campeão do mundo de enduro. As últimas 4 etapas, até à chegada a Salto, onde teve lugar o dia de descanso, viram Paulo Gonçalves manter uma liderança, por onde antes dele tinha passado Toby Price e o esloveno Stefan Svitko. O português da Honda chegou a Salta com 3 minutos e 12 de vantagem sobre Price e 9 minutos e 24 segundos para Svitko. Pelo caminho já tinham ficado Ruben Faria, Ivan Jacques, Juan Barreda e o campeão do mundo Matthias Walkner, todos vítimas de quedas. O português da Husqvarna tinha começado muito bem a prova, averbando um 2º e um 3º tempo nas 4 etapas até então disputadas.
Com uma primeira semana um pouco apagada, Hélder Rodrigues, o chefe de fila da Yamaha, chegou a Salta em sétimo da geral. Nos automóveis, a primeira semana do Dakar só deu Peugeot. Vitórias em todas as etapas, o estreante Sébastien Loeb no comando da corrida e o trio Loeb, Peter Hansel e Sainz na frente da classificação. O vencedor de 2015, Nasser Al-Attiyah, era por essa altura o primeiro dos outros a 17 minutos e 36 de Loeb. Uma classificação geral onde nas 22 primeiras posições apenas se encontravam carros inscritos pela Peugeot, Mini e Toyota, a que se acrescentava no fecho do top 10 o Renault Dacia, também ele oficial. Pelo caminho já tinha ficado Carlos Sousa num Dakar em que quase tudo lhe correu mal. Já entre os caminhões, a competição estava mais equilibrada e 5 pilotos diferentes, de 4 marcas distintas, tinham ganho etapas. Também o comando do Rally já tinha sido ocupado por 3 pilotos, sendo que a Salta chegou como primeiro classificado o holandês Peter Versluis em MAN, com 5 minutos e 31 segundos de vantagem sobre Gerhard de Roy, que se apresentava aos comandos de um Iveco. Terceira posição para o Kamaz de Eduard Nikolaev, segundo classificado em 2015, então com 6 etapas ganhas. Nesta primeira metade do Rally, tinha já vencido por 2 vezes. Mas mais do que palavras, deixamos aqui algumas das melhores imagens desta primeira semana. Já voltamos.
Estamos de regresso depois destas magníficas imagens para vos dar conta do que se passou na segunda semana da prova. Avisamos desde já que, pela sua gravação prévia, esta reportagem irá terminar a 2 dias do final do Rally. No Magazine TT de fevereiro, regressaremos à Argentina para vos dar conta dos vencedores do Dakar 2016, dos sucessos e dos insucessos dos portugueses e seguramente com muitas e boas imagens desta extraordinária prova. Com o deserto a estrear-se no Dakar 2016, mas também com ele as elevadas temperaturas que forçaram a muitas interrupções e algumas confusões nas classificações, a segunda metade do Rally começou mal para as hostes lusas, com Paulo Gonçalves a perder a liderança e mais tarde a ser forçado a abandonar. Toby Price passou a dominar a prova, bem secundado pelo privado esloveno Stefan Svitko, ambos em KTM. A subir de forma consistente na classificação e na sua prestação, Hélder Rodrigues, piloto oficial da Yamaha, chegou a San Juan na 6ª posição e com o 5º lugar a menos de 5 minutos. Autor de uma grande corrida, Mário Patrão, agora de KTM, lutava pela vitória na classe maratona e aproximava-se a passos largos de um inesperado top 10. Notável era também a prestação do estreante francês, Antoine Méot, a chegar a uma posição de pódio num confronto com o chileno Pablo Quintanilha, enquanto o rookie argentino, Kevin Benavides, defendia uma excelente 5ª posição. Nos automóveis e depois de saborear o prazer das vitórias e da liderança do Rally, Sébastien Loeb provou o fel de um capotanço de todo o tamanho. Trabalhou no duro, foi rebocado, mas no dia seguinte encontrou no bivouac um Peugeot novinho em folha para continuar a sua experiência no todo-terreno. Carlos Sainz ainda passou pelo comando, mas teve de ser o Messias Dakar, Stéphane Peterhansel, a assegurar um esperado triunfo da Peugeot, enquanto apenas à 11ª etapa houve um vencedor de etapa que não era da marca francesa. Por essa altura, à chegada a San Juan, Nasser Al-Attiyah, o vencedor do dia, confirmava a 2ª posição, mas já a 51 minutos e 55 segundos do francês, líder do Rally, enquanto o sul-africano, Giniel de Villiers, colocava a sua Toyota oficial no derradeiro lugar do pódio, se bem que com uma escassa vantagem de 5 minutos para o estreante finlandês Mirko Hirvonen em Mini. Nos caminhões, 2 vitórias consecutivas de Gerard de Roy colocaram o piloto do Iveco com a vantagem mais folgada à chegada a San Juan. 1 hora 9 minutos e 21 segundos era a vantagem do holandês para o jovem piloto russo Airat Mardiv, que com o Kamaz vencera a edição de 2015. Também de Iveco, o múltiplo campeão argentino de rallies, Federico Coyote Villagra, ocupava a 3ª posição, depois de já ter passado pela liderança da prova após a 5ª etapa. Com mais uma mão cheia de belas imagens, fechamos por agora a página do Dakar 2016 neste Magazine TT, prometendo, como dissemos atrás, regressar a este tema em fevereiro. E depois de tão espetaculares imagens de todo o terreno, tanto no deserto como nos mais variados tipos de pistas, fechamos esta edição do Magazine TT na neve com impressionantes imagens da edição 2016 do Red Bull Frozen Rush.
Obrigada.